fazer uma capa fácil para um livro, para um caderno, para você esconder a capa original de alguma coisa? Bora? Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o meu processo de criação dessa capa que eu mostrei aqui no início, tá? Espero que vocês gostem e ignorem meu gato miando, tá? Sempre que a minha mãe sai para trabalhar e fica miando, assim, é normal. Mas enfim, vamos nessa. Então, gente, antes de começar a mostrar para vocês todo o processo dessa capa, eu queria falar para vocês uma coisinha. Essa capa é para o meu quadrinho. Eu vou fazer um quadrinho, tá? Que o nome é Se Vôlei Fosse por Amor. Bom, não vou entrar em muitos detalhes ainda, porque, né, o quadrinho tá no início ainda. Eu tenho todo um processo ainda para fazer esse quadrinho. Se vocês quiserem, eu posso vir mostrar aqui o processo de uma página do quadrinho só, porque é bem complexo. Mas, se vocês quiserem, eu posso trazer na íntegra aqui para vocês, tá? Mas eu trouxe a capa primeiro para apresentar a vocês o quadrinho nessa primeira instância. Não sei se está certo o uso, claramente. Bom, agora sim, vamos nessa. Eu começo, né? O computador tá aqui, tá, gente? Por isso eu vou ficar olhando pro lado. Mas a coisa começa toda com uma marcação do tamanho do caderno, certo? E o tamanho da lombada do caderno também. O que é lombada, Alex? Essa parte aqui, ó, do caderno. Isso é uma lombada, tá? Que seria essa parte aqui, né, da capa. Todo o tamanho do miolo para fazer a lombada. Lembrei, agora tá certo. Enfim, tudo começa com essa marcação e depois a produção desse bolso aqui, ó. A produção desse bolsinho aqui que vai segurar todo o caderno dentro dessa capa, certo? Então, assim, é uma dobradura simples. É uma coisinha simples. Eu dobrei o cantinho da folha para ele formar um bolso mesmo, para conseguir enfiar o caderno. Depois eu fui ajustando algumas coisas ali, né, para encaixar melhor. E claro, gente, eu fui reforçando essa capa. Por quê? Eu fiz com papel Canson 150 de gramatura. É mais durinho, mas não é tão durinho assim. Então eu fui reforçando em algumas áreas ali para ficar mais durinho ainda. Por que eu não fiz com papel Paraná? Bom, por dois motivos. Eu não pensei em fazer com papel Paraná. E dois, eu precisava ainda assim que fosse molinho para conseguir ter um maior manuseio na situação. Eu acho que ficaria melhor com papel Paraná, tá? Agora, vocês estão vendo aí eu fazendo o thumbnails, tá? Para desenhar, para fazer esse desenho aqui. Eu tô fazendo thumbnails. O que são thumbnails? São desenhos rápidos, tá? Super rapidinhos ali, só para você ter uma ideia do que você quer fazer. Então, assim, foi isso que eu fiz por bastante tempo, tá? Eu fiz pelo menos umas 4 thumbnails diferentes para mim ter uma ideia do que eu queria fazer e eu juntei 2 ideias diferentes. E essa é a importância de fazer uma thumbnail. Eu acabei juntando 2 ideias diferentes ali para, né, fazer com que a capa chegasse nesse resultado. Eu gostei do resultado? Mais ou menos. Vamos combinar aí, né? Porque eu pintei com aquarela, faz muito tempo que eu não pinto com aquarela, tá? Eu tenho que voltar a pintar com aquarela. Então eu acho que o acabamento não ficou tão legal assim, mas eu acho que ficou um resultado satisfatório. Eu acho que eu gostei bastante até. Mas enfim, eu ainda tô fazendo as thumbnails, né? Eu fiz até as escritas, onde eu ia pôr escrita, onde eu não ia pôr escrita. Eu, eu quis fazer todo um detalhe. E, gente, lembrando, né, vamos lembrar aí que artesanato é improvisação. Então, muitas das partes daqui eu fiz no improviso
tipo, essa partezinha aqui, ó, que tá escrito vôlei, foi no improviso e eu gostei bastante do resultado, tá? Essa escrita aqui foi toda no improviso, tanto que dá pra perceber que foi meio que no improviso, né? Mas ficou bem legal. Então, artesanato, gente, é improviso, é improvisação. É claro que se você planejar, sempre vai acontecer alguma coisa no meio que vai obrigar você a improvisar. Então, não se cobrem quando vocês forem fazer o seu, porque sempre vai acontecer alguma coisinha aí pra cagar com o rolê, mas que você pode consertar. Agora, gente, eu começo com o processo do desenho, né? Eu começo primeiro com o processo da parte de trás. Eu faço dessa parte aqui, ó, pra realmente, porque é a parte mais fácil, né? Eu começo por essa parte porque é mais simples, que tem menos detalhe, tem menos situação, menos não, pelo amor de Deus, eu assassinei o português. Enfim, e eu vou escrevendo algumas coisas aí. Eu deixo para escrever meio que a sinopse do mangá por último, tá? E aí eu já passo também para pro desenho da parte da frente. Vocês viram que começou já pela mais da metade do desenho, né? Não tão mais da metade. Vocês entenderam o que eu quis dizer, por favor. Começou aí, eu já tinha começado, porque eu precisava ter uma visão panorâmica, porque a parte mais difícil para mim é construir rosto. Então eu precisava pelo menos fazer as bases no off para conseguir produzir de uma forma melhorzinha para vocês, certo? Mas o resto eu faço tudo com vocês, tá? Inclusive a pintura, para vocês verem como que evolui tudo. Gente, eu quis fazer vários detalhes mesmo, mas antes de começar a pintar, vocês devem dar uma clareada no traço de vocês. Eu esqueci de clarear o meu traço antes de começar a pintar, como vocês podem ver, e ficou marcado. Eu tive que fazer duas demãos para sumir basicamente quase toda a marcação, mas não sumiu tudo. Se você olhar de perto, ainda dá para ver a marcação, ó. Aqui, ó, tá vendo? Dá para ver a marcação bem fraquinha, mas dá para ver. Então, clareiem a marcação do lápis de vocês, o grafite de vocês, com a borracha mesmo, passa bem de levinho a borracha assim, que sai um pouquinho, e daí já ajuda na hora de pintar com aquarela, tá? É que eu esqueci, gente, completamente de fazer isso. Faz bastante tempo mesmo que eu não desenho com aquarela, não pinto com aquarela. Então eu esqueci de certos detalhes. Esqueci de certos detalhes. E a pintura, gente, a pintura, os desenhos, tudo vai de acordo com o que eu criei. E eu fiz a criação desses personagens, acreditem ou não, no The Sims. Sim, gente, eu fiz a criação no The Sims, porque é tipo um modelo 3D. Você pode criar qualquer coisa no The Sims. Então eu fiz tipo um modelo em 3D ali, dos meus personagens, para conseguir desenhá-los e para conseguir trazer eles para os 2D, certo? E, gente, super funcionou, eu super recomendo. E também referências, é claro. Por que eu fiz sem referência e decidi usar o The Sims? Porque para mim o The Sims ia ser uma referência. Mas, se você não tem The Sims ou não tem outro jogo de simulação de vida que dê para montar um personagem, você pode sim é, pegar várias e várias referências antes, e ir juntando essas referências. Por que eu digo isso, gente? Sempre usem referências para montar os seus personagens, porque vai ajudar na hora de desenhar. Não é vergonha, não, você não é menos artista porque você está usando uma referência, muito pelo contrário, tá? Então, assim, usem bastante referências porque vai ajudar muito você. E assim, gente, a pintura é o processo que mais me levou tempo, porque eu tive que fazer duas demãos, eu tive que consertar alguns erros na pintura propriamente dito. Então, assim, eu acho, de verdade, que deve ser, sim, feito com bastante cuidado. E eu quis mostrar todo o processo da pintura para vocês verem que não é tão complicado. E eu
Para finalizar, já vou dando uma adiantada, para finalizar o desenho, eu utilizei canetinha mesmo, canetinha normal, dessas de escolar, pintura, essas coisas. Eu utilizei essas canetinhas para fazer os detalhes e super pegou bem, tá, gente? Assim, eu achei que não ia pegar direito porque a aquarela dá uma esfarelada, né? Mas, nossa, super pegou bem, então fica a dica aí. O lápis também fica bom em aquarela, tá? Para você fazer esses detalhes em aquarela, só que eu não quis usar o lápis porque eu tava com um tempo um pouquinho curto e eu precisava fazer isso o mais rápido possível, digamos assim. Mas deu tudo super certo. E assim, gente, o processo de pintura, como vocês estão vendo, não foi tão complexo. Por quê? O quadrinho todo, ele é em 2D. Tem algumas partes ali com perspectiva, mas a maioria é em 2D. Então, assim, os desenhos estão mais simples mesmo, porque é a pegada do desenho que eu gosto de fazer. Então, assim, eu acho que meu gato está trabalhando o vídeo. Gente, ele não tá com dor, ele não tá doente, não tá nada, é só época de cio. E porque minha mãe saiu. Então, assim, tá complicada a situação aqui em casa. É sempre assim, todo dia de manhã. Não se assustem, ele tá bem. Tá bem alimentado, tá bem cuidado, ele tá bem. É só ele sendo chato mesmo. Enfim, eu faço todo o processo de pintura com duas demãos, tanto na frente quanto atrás do, do desenho, né? Tanto na frente quanto atrás, eu faço tudo em aquarela. Assim, eu tô aprendendo sim a pintar, né? Só que eu tô aprendendo a pintar com nanquim. E meio que me confunde as ideias, misturar nanquim com aquarela. Então, enfim, tá me confundindo as ideias um pouco. Então, por isso que eu não pintei tão bem com a aquarela dessa vez. Mas tudo bem. Agora a gente já entra no processo de montar todo o desenho na estrutura que a gente fez, certo? Então, assim, eu montei com as bordinhas ali, porque eu pensei, bom, eu vou escrever vôlei, porque daí dá essa ideia maior aí, e eu tô mostrando o resultado sem estar finalizado, certo? E daí eu começo a passar também as canetinhas, tá? Eu começo a contornar todo o desenho, porque daí vocês vão ver, gente, que vai dar outra cara. Mesmo sem a finalização, já dá outra cara contornar. E na aquarela, a gente tem sim que contornar. Depois, tem que contornar, tipo, mais ou menos depois da pintura estar bem seca. Porque senão, vai dar B.O. Porque nem toda canetinha é a base de água. E as canetinhas à base de água são muito caras. Então, assim, eu recomendo você primeiro pintar, depois você contornar. Eu faço o contrário, gente. Eu gosto de contornar primeiro, depois de pintar. Então, para mim, é um pouco estranho fazer dessa forma com a aquarela, mas deu super certo, foi super tranquilo o processo, então eu gostei bastante. Vocês estão vendo aí eu escrevendo a sinopse, né? Essa sinopse aqui. Eu vou ler para vocês não ficarem tão perdidos, né? Após uma traição. Opa, peraí, gente. Aqui. Após uma traição, Eduardo finalmente entra nas Olimpíadas que aconteceram no Rio de Janeiro do ano de 2016. Lá, ele conhece Louis, um cabo-verdiano misterioso que rouba seu coração. Aí eu coloquei embaixo. Escrito e desenhado por Alex Schiave Lima da Silva, aos 20 anos de idade, no início de 2026, 10 anos depois de 2016. Então a nostalgia é garantida. Aproveite a leitura e a história. Gente, eu tô super animada com essa história, porque é uma história leve, muito ao contrário das histórias que eu geralmente costumo escrever. Essa história é uma história leve, romântica, engraçada. Pelo menos o meu intuito é que ela seja engraçada, né? Agora, se eu vou conseguir fazer que ela seja engraçada, aí é outra história. Mas a história, assim, é bem confortável, bem gostosa, vai mexer com alguns assuntos delicados, tipo homofobia, bullying, traição, mas nada muito aprofundado, nada muito sério, nada muito pesado, vai ser na medida certa ali
pra gente, né? Pra gente ler de uma forma tranquila. Eu quero transformar outras histórias minhas, sim, em quadrinhos. Sim, olha, Lua, quero. Mas por enquanto eu vou fazer a história mais leve para deixar uma ideia mais tranquila mesmo para os meus leitores. Eu pretendo publicar, eu só não sei ainda quando, onde ou quando. Ai, eu vou publicar, mas eu pretendo publicar assim para vocês lerem. Eu não sei se vai ser pago ou grátis, eu ainda não sei, tá, gente? Mas vamos ver aí se dá tudo certo. Gente, e assim, falar por 20 minutos é muita coisa. Mas voltando no assunto, já deixei a Lu em cima do armário já. Eu já tô finalizando o desenho, tá? Eu tô ali fazendo as coisas com canetinha. São canetinhas baratas, tá, gente? Eu comprei acho que por 30, 40 reais no Mercado Livre. Não são canetinhas caras, não são canetinhas profissionais. E o resultado foi super gostoso. Foi super bonito, eu gostei pra caramba, assim. E eu aproveitei para fazer outros detalhes com a canetinha, certo? Tipo, como a blusa deles, que eu esqueci completamente de fazer. Opa, perdão. Como a blusa deles, que eu esqueci completamente de fazer. E eu fiz detalhes no cabelo, que são com dreads, eu fiz detalhes de várias formas. E, gente, todo o processo de criação de uma história existe um planejamento muito antes de começar a criar os personagens, tá? Então, tipo, é todo um processo mesmo. Eu tinha toda uma base escrita e visual dos personagens para ver aonde que ia detalhar, aonde que não ia. Então, eu só fui fazendo. Foi bem mais fácil fazer, né? E foi bem mais tranquilo. Aí eu passei a canetinha branca. É claro que eu tinha que errar, né? Mas eu passei a canetinha branca para dar um destaque a mais aí no nossa história, né? Na nossa escrita. E super funcionou, tá? Aí eu parto para a parte de trás, né? Para fazer só alguns detalhes, eu não fiz muita coisa na parte de trás, só dei uma sombreada mesmo, para deixar mais interessante, só para não deixar no cru. Mas eu não quis fazer algo tão elaborado na parte de trás, porque é a parte de trás, né, gente? O que importa é a parte da frente, vamos combinar. Mas a parte de trás também tem que estar bem bonita, então eu dei o meu melhor para que ficasse tudo bem bonito. E assim, rapaziada, eu acho eu, que é basicamente isso, tá? É claro que eu vou mostrar agora como eu resolvo ali o negocinho que ficou em branco que não era para resolver. E vou mostrar o resultado final agora para vocês. Espero que vocês tenham gostado de como ficou, tá? Se você gostou, já deixa um like, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família. Se você já faz parte, muito obrigado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!